Boa tarde, eu sou o William, professor de História, e hoje mais uma aula de História com o pessoal do terceiro ano, falando um pouco de História do Brasil. Na última aula, a gente tratou bem sobre os movimentos emancipacionistas, são aqueles primeiros movimentos que discutem uma possível separação do Brasil em relação a Portugal. Já mostra-se aí, então, a faceta de um descontentamento quanto à imposição portuguesa aqui no Brasil. E hoje a gente vai dar continuidade a esse assunto, mas para falar de uma outra revolta. Uma revolta bem parecida, com quase os mesmos ideais, e até por isso ganha praticamente o mesmo nome que a Inconfidência Mineira, que tinha outro nome, que era Conjuração Mineira. Então, a que eu vou falar hoje é sobre a Conjuração Baiana. A Conjuração Baiana, ela vai acontecer nos mesmos moldes da Inconfidência Mineira. Também vai ser um movimento extremamente inspirado no Iluminismo e na independência dos Estados Unidos, porém ela vai ter algumas características que são particulares dela. A começar pelo local. Enquanto aqui em Minas Gerais vivia-se ainda o ciclo do ouro, e Minas Gerais tinha uma importância econômica muito grande para a coroa portuguesa, a Bahia era uma decadência de outros momentos que ela já tinha vivido. Uma vez que, a partir do momento que a capital foi transferida em 1763 de Salvador para o Rio de Janeiro, todo o corpo administrativo também da coroa que estava instalado em Salvador muda-se para o Rio de Janeiro. Então, uma parcela da sociedade baiana que vivia exclusivamente do comércio e de sustentar essas pessoas, fornecer produtos para essas pessoas, ficaram a ver navios, uma vez que localmente não tinha tantas pessoas para consumir esses produtos. Há de se lembrar também que o Nordeste já não vivia mais aquela fase boa de comércio, porque o açúcar também já não rendia mais nada. Havia muita concorrência já das Antilhas, dos Estados Unidos, do parte sul dos Estados Unidos, de países africanos, asiáticos, enfim. Praticamente o mundo inteiro agora vendia açúcar. Então, o Nordeste brasileiro perdeu sua importância significativa e econômica para o Brasil. Isso já gera, então, uma população já descontente, uma população que vive numa crise econômica, porém, os impostos que são cobrados em Minas Gerais são os mesmos que são cobrados na Bahia. A questão do quinto, por exemplo, até mesmo a questão da derrama, tudo isso influencia não só em Minas Gerais, mas na Bahia também. Bom, ao contrário também do que acontece na Inconfidência Mineira, que eu falei que a maioria da liderança eram de pessoas ricas, de posse, eram mineradores ou profissionais autônomos com profissões boas, assim por assim dizer, médicos, advogados, engenheiros. Na Bahia, o processo vai ser de uma formação de uma camada popular da sociedade. Vão ser alfaiates, vendedores, soldados rasos, os tais alferes, eles que vão compor a maior parte do movimento. Além de ex-escravos e escravos. Só por conta disso, a conotação do movimento já se torna diferenciada. E, apesar do ponto de partida ser uma loja maçônica, que, principalmente hoje em dia, tem-se sempre um olhar que são pessoas selecionadas da sociedade que fazem parte dessas lojas maçônicas, mas o grosso mesmo do movimento da Bahia vai ser de caráter popular. Uma outra diferença entre a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana é o fato da escravidão ter sido abordada por esse movimento. Criou-se, ou pelo menos levantou-se a hipótese de acabar com a escravidão a partir da Conjuração Baiana. Até por conta de escravos e ex-escravos fazerem parte desse movimento. É uma hipótese. Nem todos presentes ali concordavam, já que havia também muitos fazendeiros que faziam parte
da Conjuração Baiana. Então, ventilou-se a ideia, mas nunca se ela ia chegar às vias de fato de acabar com a escravidão, isso nunca foi de fato pensado. Bom, nessas diferenças e semelhanças com a Inconfidência Mineira, a gente também encontra mais uma coincidência, que é o fato de como o movimento teve seu fim trágico. Tudo começa com um traidor, assim como em Inconfidência Mineira. Lá na Bahia, algumas pessoas vão entregar os revoltosos para o governo. E, antes mesmo dos revoltosos se articularem para iniciar a revolta, as autoridades de governo já sabiam todo mundo que estava envolvido e já estava fiscalizando essas pessoas há algum tempo. Como o movimento iria estourar? Numa manhã de 1798, pessoas sairiam espalhando panfletos por Salvador, mobilizando toda a população. O problema é que, assim que a panfletagem começou, as autoridades do governo da província da Bahia já saíram prendendo todos os revoltosos, e foi um número espantoso de revoltosos. E aí entra mais uma coincidência com a Inconfidência Mineira. 3 anos depois, as pessoas foram julgadas, que é ricos e pobres. Os ricos tiveram condenações como desterro, tiveram condenações como prisões com curto período de tempo, ou até mesmo o perdão da coroa portuguesa. Já os pobres foram todos condenados à morte. Em sua maioria, os pobres eram representados por escravos e ex-escravos. Então, todas essas pessoas acabaram sendo enforcadas, esquartejadas e seus membros espalhados por diversas cidades da Bahia para deixar um exemplo para que não fosse seguido um ato revoltoso contra a coroa portuguesa, assim como aconteceu com Tiradentes. O fato dessas pessoas terem sido mortas, esquartejadas, assim como Tiradentes, mostra mais uma vez que a figura do Tiradentes como um herói nacional não é por acaso. Por que essas pessoas também não foram glorificadas como heróis, assim como Tiradentes? Muitas pessoas alegavam, porque o Tiradentes foi primeiro, esses caras vieram depois, ou seja, eles se inspiraram no Tiradentes. Balela. O fato é que todos esses que foram enforcados eram negros. E para a elite republicana daquele momento, uma elite militar e cafeicultora, ou seja, todas as pessoas caracterizadas ali como brancos, não faria sentido ter como herói nacional o negro. Assim como eles haviam, então, excluído o Zumbi de Palmares da história de ser o herói nacional, eles excluíram essas pessoas aí da Bahia. Um outro nome que essa revolta, essa conjuração baiana também ficou conhecida, dado o caráter popular que ela tinha, foi de revolta dos alfaiates. Alfaiate, eu já contei a história para vocês, a pessoa que faz roupa, um homem que faz roupas. Não é um trabalho menor dentro da sociedade, já que roupas feitas por encomendas eram caras, mas não tinha tanto prestígio quanto médicos, advogados. Então isso também já denota um pouquinho aí do caráter popular dessas revoltas. Bom, o julgamento, como eu disse, ele vai demorar 3 anos, então a gente já entra aí na parte do século XIX do Brasil, a gente já está falando de 1801. E isso o Brasil vai viver numa situação com Portugal de amor, tensão, ódio, constantemente, porque Portugal continua apertando as rédeas para cima do Brasil. Até que acontece uma coisa que vai mudar totalmente a história, que é a vinda da família real portuguesa aqui para o Brasil. Alguma dúvida nessa primeira parte, então, sobre a conjuração baiana, gente? Não. Nenhum. Não. Então, pois é, uma pergunta que eu faria em provas, assim, seria quanto a semelhanças e diferenças entre a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Vamos lá, para a gente caracterizar. Diferenças. Caráter popular,
do movimento baiano, o fato de tentar se discutir aí um fim da escravidão. Esses talvez seriam, e o fato das causas. Enquanto na Inconfidência Mineira o que está sendo discutido lá é por causa da derrama, na Bahia é por conta da perda de prestígio econômico que a Bahia tem. Semelhanças. Gente, estão me ouvindo? Sim. Sim. O microfone tinha parado, eu tive que sair para entrar de novo. Tranquilo. Então, o que a gente tem de semelhanças? A existência de traidores dentro do movimento, ambas serem inspiradas no iluminismo e na independência dos Estados Unidos, e o fato de que apenas os pobres foram condenados à morte e usados como exemplos aí. Então, essas são semelhanças e diferenças dos dois movimentos. Bom, então, se eu estou falando do século XIX, eu já estou falando de um contexto em que a Revolução Francesa já estourou, né, no mundo. O mundo já vive principalmente o mundo que era absolutista, vive uma polvorosa com uma eminente invasão francesa em seus territórios, e o mesmo acontece com Portugal. Por conta dos tratados que Portugal tinha com a Inglaterra, lá, principalmente o Tratado de Methuen, também conhecido como Tratado dos Panos e Vinhos, onde Portugal sempre buscou um aliado militar forte na Europa, e por conta disso ele vai se aliar à Inglaterra, e havia então uma mútua troca comercial, onde os portugueses prometiam vender vinhos à Inglaterra, em contrapartida, a Inglaterra venderia panos para Portugal, e por conta disso, a situação econômica de Portugal vive sempre em frangalhos. Então, Portugal via-se sempre como um grande aliado e não podendo trair a Inglaterra. Porém, como a gente já viu lá no segundo ano, Napoleão, assim que ele chega ao Império Francês por volta de 1808, ele impõe à Europa o chamado bloqueio continental, que era a proibição que os países da Europa continental fizessem comércio com a Inglaterra. Então, nesse momento, Portugal se vê numa sinuca de bico. Ou ele adere ao bloqueio continental e sofre as retaliações da Inglaterra, ou ele dá de ombros para o bloqueio continental e sofre as retaliações de Napoleão. Diante desse impasse, Dom João, que naquele momento era príncipe regente de Portugal, já que a rainha mesmo era a Maria, a Louca, ele resolve então pedir ajuda para a Inglaterra. E a Inglaterra promete escoltar a família real portuguesa para um domínio que seja seguro, e esse domínio escolhido então pela corte portuguesa vai ser o Brasil. Não é por acaso a escolha do Brasil. Ele podia, por exemplo, ter ido para a África, ele poderia ter ido para a Ásia, onde tinha possessões portuguesas lá, por exemplo, na região de Macau, por exemplo. Por que escolher o Brasil? Já era um desejo antigo da dinastia de Bragança trazer a corte para o Brasil, visto que o Brasil era o território que estava dando dinheiro por causa da mineração. O Brasil tinha um território muito maior que Portugal e existia um vazio de potências aqui na região, já que a Espanha não dava tanta atenção aqui, dava certa autonomia para os vice-reinos se governarem. Não havia, então, uma grande potência absolutista na região para disputar poder com Portugal, assim como havia na Europa. O Brasil oferecia um espaço para crescimento, coisa que Portugal não oferecia. Oferecia terras cultiváveis o ano todo, coisa que Portugal não oferecia. Então já era um desejo antigo, mas as cortes de Lisboa faziam uma pressão tremenda para manter Portugal como o reino, pelo menos a sede do reino. Porém, com a iminente invasão napoleônica, isso se torna insustentável. Então, em dezembro de 1807, a família real portuguesa resolve, então, partir de Portugal e ir para o Brasil.
E essa partida, apesar de parecer uma coisa que foi planejada por estar combinado com a Inglaterra e tudo mais, foi feita extremamente às pressas. Dizem relatos que os portugueses saíram exatamente 2 horas antes dos franceses chegarem a Lisboa. Ou seja, por 2 horas, o príncipe regente, a rainha não são presos e destituídos do trono português. Isso teria mudado completamente a história nossa e de Portugal, por assim dizer. O fato é que muita documentação importante foi deixada para trás, parte do Tesouro Nacional foi deixada para trás e ficou lá estacionada uma esquadra inglesa a fim de retomar Portugal assim que possível. Então, vai haver uma guerra constante em Portugal entre ingleses e franceses pela retomada do território português, enquanto a família real se salva vindo para o Brasil. O destino da família portuguesa seria a capital, o Rio de Janeiro. Porém, no meio do caminho, Dom João resolve mudar de ideia. Ele resolve antes aportar em Salvador. Então, em janeiro de 1808, a família real portuguesa chega primeiro em Salvador. E os motivos para isso ter acontecido são diversos. O que mais ficou conhecido na história é que a família real portuguesa ela pegou tanta tempestade no Oceano Atlântico entre Portugal e Brasil que eles resolveram se salvaguardar por um tempo em Salvador. Mas a verdade é que Dom João já sabia tudo que tinha acontecido no Brasil aqui durante a Conjuração Baiana. E sabia que o povo da Bahia era um povo que estava revoltado com a coroa portuguesa. Então ele resolveu parar em Salvador para amenizar a situação, para ele se mostrar para o povo baiano e para criar uma situação de proximidade entre monarca e povo. Então, quando chegou à Bahia a delegação brasileira, a corte, quer dizer, quando chegou à Bahia a corte portuguesa, Dom João esperava que uma delegação brasileira estivesse esperando lá as autoridades, o povo, porque era um evento assim extraordinário, uma família real ia pela primeira vez da Europa e viria para um ambiente colonial. Isso na América Espanhola, por exemplo, isso nunca aconteceu. As colônias espanholas elas vão ficar independentes e o rei nunca saiu da Espanha e veio aqui à América. A mesma coisa aconteceu com os Estados Unidos. Ninguém da Inglaterra saiu da Inglaterra e foi para os Estados Unidos, ou na França, por conta do Canadá e das Antilhas. Ou seja, isso é um fato inédito na história até mundial. Quando a corte chega, só tinha lá o governador da província da Bahia e o bispo que chega alguns minutos depois. Aí Dom João se indaga, mas o povo não estava sabendo que eu vinha, não? Aí o governador fala, não, a gente achou que vocês queriam ser discretos e tudo mais. Aí Dom João ordena que o governador espalhe a notícia para eles armarem uma festa geral para a corte portuguesa. E aí eu até peguei um texto hoje que falava assim, o carnaval fora de época na Bahia. Porque já é uma coisa típica do baiano, né? O carnaval fora de época, um carnaval que dure um mês. E esse carnaval teria começado então em janeiro e permaneceu durante todo um mês na Bahia por conta da presença da corte portuguesa lá. Quase todo mundo esperou esse um dia até organizarem a festa para descer do navio. Só Carlota Joaquina, que eu já expliquei para vocês que ela era uma pessoa que adorava o Brasil, que permaneceu no navio por uma semana, até eles arranjarem aposentos dignos para ela sair do navio que ela estava ali há pelo menos uns 2 meses ali, mais ou menos. Peraí. Peraí, quem é que ficou esperando no navio mesmo? A Carlota Joaquina. Carlota Joaquina era a mulher de Dom João VI. Ela era espanhola de nascimento e ela odiou a ideia de ter que vir para o Brasil fugindo de Portugal. Por ela continuava em Portugal, mesmo sendo presa pelos franceses. Mas pra cá. Essa aí que é a Maria Louca? Não, a Maria Louca é a mãe do Dom João VI. Aí a Maria
era velha já. Aham. Morre 2 anos depois, 2, 3 anos depois de estar aqui no Brasil. Uhum. Antes ela tivesse ficado lá, né, William? Porque olha, Assim, o problema é que se ela ficasse lá, ela seria presa, muito provavelmente ela seria executada, porque foi o que aconteceu com a maioria dos monarcas que permaneceram na Europa, eles foram executados. Na Espanha, os monarcas continuaram lá, foram executados. No Sacro Império Romano Germânico, foram executados. Na França, foram executados. Então, ela seria executada. Não teria uma trégua para ela. E ela seria uma representante da monarquia. Ninguém enxergaria ela como uma espanhola vivendo em Portugal. Ela seria uma representante da monarquia. Então, no caso dela, é porque ela era chata mesmo. Ela é a história lá que ela taca todos os sapatos dela no mar quando ela vai voltar para Portugal, porque ela falava que nem a poeira do Brasil ela queria levar com ela para a Europa. Então, Nossa, que enjoada. pois é. E por conta dela também que o Brasil vai invadir a Cisplatina no final das contas. Bom, Por que mesmo ela fez o Brasil invadir a Cisplatina? porque ela era de origem espanhola e o Brasil, em certo momento da história, ele chegou, por conta do Tratado de Tordesilhas, uma parte do que hoje é o Uruguai pertenceu ao Brasil. Então ela convenceu o Dom João VI a invadir lá de novo para ela ter alguém de uma nacionalidade próxima a ela, que falasse castelhano, para ela poder conversar. Mas, Não tinha um negócio a ver com neve também? não. Assim, tem mais motivos. Eu falei só esse, que é uma curiosidade, mas Dom João VI. William, eu me lembro que você falou, porque uma coisa que eu sabia que eles fizeram tanto de esqui para o Brasil e não tinha para que usar. Já vou falar disso já também. Mas é outra história, não é por causa Ah, da tá. China que eles compraram esses negócios, não. Bom, assim que Dom João VI, então, se estabelece e fica esse 1 mês na Bahia, ele precisava começar a construir uma estrutura administrativa aqui no Brasil, uma coisa que já existia em Portugal e que aqui só existia uma administração colonial, ainda precária. Então, uma das primeiras coisas que Dom João vai fazer vai ser realizar a chamada abertura dos portos. Com a abertura dos portos, navios de nações amigas poderiam aportar aqui no Brasil e fazer comércio com os brasileiros. Esse talvez tenha sido o primeiro grande passo para o fim do colonialismo brasileiro e para a independência do Brasil em relação a Portugal. Isso porque, com a abertura dos portos, o pacto colonial vai para a lata do lixo. Não havia mais aquele exclusivismo colonial. A partir daquele momento, navios ingleses, americanos, alemães, quando eles entraram em paz, os franceses poderiam aportar aqui e vender o que quisessem aqui no Brasil. Portugal não poderia fazer nada contra isso. Uma segunda coisa que Dom João vai fazer vai ser estabelecer residências para a corte que já havia chegado. Mais de 1.000 pessoas vêm nos navios portugueses para cá. Então era necessário criar casas para essas pessoas. Num primeiro momento, a família real fica na casa do governador na Bahia e as outras quase 1.000 pessoas ficam no Palácio da Justiça em Salvador. Mas lá no Rio de Janeiro já tinha que começar a se organizar para acomodar essa família real. Então alguns funcionários saíram da Bahia e foram direto para o Rio de Janeiro para chegar lá e escolher residências para essas pessoas. E para isso, né, era necessária uma articulação com a elite local. Uma elite que já começava a partir para uma elite não mais só burguesa, comercial, mas uma elite agrária. Dom João precisava do apoio dessas pessoas para permanecer no Rio de Janeiro. E é por conta delas que vai ser o primeiro diálogo assim para conseguir as suas residências. Essas pessoas que tinham posses conseguiam construir verdadeiros casarões na cidade do Rio de Janeiro, mas tinham também suas fazendas no interior.
E por conta disso, essas são as casas que foram as primeiras escolhidas, então, para serem sedes de moradores vindos da corte. As casas selecionadas, o funcionário chegava lá com um pincel vermelho na porta e escrevia DR, domínio real. E a pessoa tinha alguns dias para sair da casa, desalojar a casa e deixar ela para que um membro da corte ocupasse. Dentro da casa deveriam permanecer mobílias, escravos. Então, a pessoa praticamente já perdia ali uma boa dose de dinheiro. Então, não podia ser qualquer um. Tinha que ser alguém que tivesse uma posse externa. Por exemplo, a casa que Dom João pega para ele era de um barão do Rio de Janeiro. Ele tinha, se eu não me engano, 4 fazendas espalhadas pelo interior do Rio de Janeiro. Assim que ele cede a casa para Dom João, ele sai e vai para uma fazenda do interior. E pede, então, a construção de uma casa maior e melhor do que a que ele já tinha dado para Dom João VI, então. Então, é sempre assim, é sempre uma elite que ela vai ser desapropriada, mas ela tinha posses para ter outras casas até no próprio Rio de Janeiro. É assim que vão ser construídas, então, as primeiras casas da chamada Baixada Fluminense. São essas pessoas que foram inicialmente desalojadas do Rio de Janeiro e que vão procurar, então, outros endereços para morar, em endereços até mais tranquilos do que a própria capital brasileira nesse início de governo. Bom, feito isso, a corte portuguesa sai da Bahia e começa, então, a ocupar o Rio de Janeiro. Chegando no Rio de Janeiro, Dom João VI sente mais necessidades ainda de construir ainda mais uma administração, um corpo administrativo mais eficiente para a cidade do Rio de Janeiro. E também de aproximar-se mais da população. Por conta disso, Dom João estabelece, então, uma série de outros tratados, principalmente com a Inglaterra, porque precisava da proteção dela para se manter. Uma vez que o Brasil não tinha exército, pelo menos fixo aqui, ou pelo menos um exército que fosse treinado. A maior parte do exército português permaneceu em Portugal para lutar ao lado dos ingleses contra os franceses lá, então era necessária uma proteção aqui. E por conta disso, é assinado os tratados de amizade e comércio entre ingleses e portugueses. Esse tratado de comércio, ele tem duas facetas. Uma faceta que a gente fala que é a jurídica e a outra que é a faceta econômica. Na faceta jurídica, são direitos que são concedidos aos ingleses a partir do momento que eles chegam aqui no Brasil. Por exemplo, um dos direitos que os ingleses vão ganhar é o fato de que, mediante a cometer qualquer crime aqui no Brasil, o inglês deve ser julgado com base na lei inglesa, ter o auxílio de um advogado inglês, ser julgado por um juiz inglês, e tudo isso deveria ser pago pelo governo aqui no Brasil. Ou seja, todo o gasto do negócio ficava com o governo de Dom João VI. Como essa pessoa estava sendo julgada por leis inglesas, há atenuantes na pena. Por exemplo, uma condenação por assassinato na Constituição inglesa poderia ser uma pena menor do que na Constituição portuguesa, segundo as leis portuguesas. Então, a condenação à morte não deveria ser realizada pelos portugueses, sim pelos ingleses. Ou seja, havia uma série de favorecimento aos ingleses nessa situação. Já o contrário não era válido. Se um português cometesse um crime na Inglaterra, ele seria julgado pelas autoridades inglesas. Não teria ajuda nenhuma, caso ele não pudesse pagar, do governo inglês para contratar advogado português, por exemplo. Uma outra coisa que vai acabar favorecendo os ingleses é a liberdade de culto aqui no Brasil. O Brasil, ele ainda vetava qualquer religião que não fosse a católica. Até religiões de matriz africanas, por exemplo, são perseguidas, são combatidas aqui no Brasil, nesse momento da chegada da família real portuguesa. Porém, os ingleses, eles podem ter
seus cultos anglicanos ou protestantes, como quiserem, aqui no Brasil. Já a faceta econômica talvez tenha sido a que mais prejudicou o Brasil nesse primeiro momento, porque esses tratados de amizade e comércio, eles vão ter uma duração muito maior do que a presença da família real portuguesa aqui no Brasil. Eles vão durar até o segundo reinado. Então, é um tratado de longa duração. E a faceta econômica desse tratado é que o Brasil havia aberto os portos, mas a Inglaterra pedia garantias de que o Brasil consumisse mais produtos ingleses do que de outras nações. Então, por conta disso, Dom João estabeleceu taxas alfandegárias diferenciadas para os produtos ingleses. Um produto inglês, quando entrasse aqui no Brasil, tinha que pagar 15% do seu valor em impostos alfandegários. Então, se um produto custava 100, ele tinha que pagar 15 de imposto. Os produtos portugueses, ou seja, aqueles que ainda eram produzidos em Portugal, teriam que pagar 16. E um produto de qualquer outra nação amiga, 24%. Ou seja, o produto inglês ele é mais barato que o português e do que qualquer outro que venha de fora. E aí, por conta disso, que aí é o fato que o Caio lembrou, é por conta disso que o Brasil vai ser inundado de produtos ingleses. Produtos que os brasileiros necessitavam, que antes vinham de Portugal, e Portugal era um intermediário só dos produtos, e também produtos que ele nunca precisou e que Portugal nunca pensou em comprar para revender aqui no Brasil. E aí, tem a história dos patins para patinar no gelo. É uma coisa que era completamente desnecessária, que o local mais próximo para tentar se patinar no gelo ficava na Argentina, nessa altura do campeonato. Nenhum brasileiro tinha condição de ficar indo para a Argentina para usar isso. Mas avalia-se, através de documentos achados por historiadores, que cerca de 1.000 pares de patins para patinar no gelo foram comprados aqui no Brasil. Motivo? Simplesmente... Quantos pares? Oi? Foram quantos pares que comprou que eu não consegui ouvir? 1.000 pares? 1.000 pares. Meu Deus. Uma outra coisa de luxo que foi comprada pelos brasileiros sem necessidade foram limpadores de cachimbos feitos de ouro. Existia já os limpadores de cachimbo simples, que era uma espécie de escovinha que você esfrega dentro dos cachimbos para limpar por causa dos resíduos que ficavam lá de tabaco. Os ingleses vendiam de metal ou até mesmo de ouro. Aqui no Brasil foi vendido cerca de 250 unidades desse de ouro. É um produto de luxo. É necessário? Não, mas é ostentação. É uma sociedade brasileira que, pela primeira vez, ela consegue mostrar a riqueza que ela tem para o mercado internacional. O fato de você poder consumir o produto mostra que você é rico, ou pelo menos te permite ostentar esse status. Eu sou rico, eu posso comprar também essas coisas. Então era a primeira vez na história que o Brasil podia fazer algo do gênero. Então, até por conta disso que compra essas coisas que eram desnecessárias. O problema é que chega aqui com um produto altíssimo, caro. Mesmo com essas taxas diferenciadas, o produto é caro. E o Brasil ainda está naquela questão de que ele é um exportador de gêneros de primeira mão. São gêneros agrícolas, é o ouro, que ele não foi manufaturado, ele não é transformado numa coisa que realmente valha muito dinheiro. O ouro, por si só, vale bastante. Mas se você transforma ele numa joia, ele vale ainda mais. O Brasil não fazia nada disso. Desde a época lá do Marquês de Pombal, quando depois as manufaturas foram proibidas, o Brasil não produz nada. Então, tudo que o Brasil vende é muito mais barato do que algo que a Inglaterra venda para o Brasil. Então, a situação da balança comercial brasileira ela é sempre desfavorável. A abertura dos portos, por esse aspecto, ela vai agir muito mal para o Brasil. O Brasil pode vender para quem ele quiser? Pode. Mas o fato de poder comprar produtos
de fora que são muito caros, também prejudica o Brasil nesse aspecto. Um outro ponto dessa faceta econômica é que, além dos portos da Bahia, que já estavam abertos desde a chegada da família real portuguesa, e do Rio de Janeiro, o porto de Santa Catarina também é aberto, então, para livre comércio. Um local também que os ingleses vão apreciar bastante e irem fazer comércio lá naquela região. Bom, uma outra coisa que Dom João VI vai... esqueci de comentar. Esse tratado ele vai ser visto pela burguesia de Portugal como algo extremamente ruim, já que ela foi a principal prejudicada. Por dois aspectos. Primeiro, porque os produtos portugueses são mais caros do que os produtos ingleses. E segundo, porque os burgueses portugueses, que agiam como intermediários dos produtos ingleses e de outras nações, perdem essa função. Então, no momento que Portugal está sendo invadido, que eles estão perdendo as propriedades dele lá em Portugal, que eles estão num cenário de guerra, ainda eles recebem esse golpe da corte portuguesa, que tira a fonte de renda deles. Então, lá em Portugal, vai ser uma verdadeira revolta contra Dom João VI, e isso vai desencadear depois na Revolução do Porto, que eu vou falar mais adiante. Bom, o fato é que, depois disso, para piorar a situação dos portugueses, Dom João resolve melhorar o status do Brasil. O Brasil ainda era visto internacionalmente, até pelos próprios ingleses, como uma colônia. E isso deixou de ser a partir do momento que a família real portuguesa resolveu se instalar aqui. Até porque, em 1815, a Revolução Napoleônica na Europa havia se cessado. Napoleão perde a Batalha de Waterloo e acaba sendo derrotado definitivamente. E acontece o Congresso de Viena, que a gente já falou ano passado, que é quando as monarquias europeias, ou as antigas monarquias europeias, vão se reunir para redefinir o mapa político da Europa. O Dom João VI vai ser chamado de volta para a Europa para participar do Congresso. E ele sabia que, uma vez que ele saísse do Brasil, fosse para Viena, participar do Congresso de Viena, ele teria que passar por Lisboa. E se ele passasse por Lisboa, a situação dele estava tão feia lá que era perigoso ele nunca mais sair de Lisboa. Ele teve que ficar lá para acalmar os ânimos da população. Então ele ficou numa gangorra. Ou ele sai aqui do Brasil e desfaz tudo o que ele fez aqui no Brasil, ou ele permanece aqui e fica com ódio eterno de Portugal. Dom João decide pelo segundo. Ele só manda representantes para o Congresso de Viena e esses representantes quase não vão ter voz ativa no Congresso. E Portugal acaba sem ganhar nada. Só teve a sua monarquia garantida e seu território mantido da mesma forma que era. Bom, por conta disso, Dom João, então, resolveu melhorar o status do Brasil, deixar que o Brasil fosse visto como uma simples colônia, e transformou, então, o Brasil em parte do reino. É a chamada elevação do Brasil, ou transformação do Brasil em Reino Unido, a Portugal e Algarves. Ou seja, a partir desse momento, o Brasil tinha o mesmo status que Portugal. A composição de um governo, de um conselho de Estado, por exemplo, poderia contar com a presença de brasileiros e portugueses a partir desse momento. Então, se os portugueses estavam pé da vida com Dom João VI, isso só vai piorar com essas atitudes. Bom, eu falei que Dom João também queria se aproximar das pessoas. Então, para isso, era preciso criar uma cultura portuguesa aqui no Brasil, ou pelo menos dar uma renovada na cultura portuguesa aqui no Brasil. Então, a partir disso, ele vai construir uma série de coisas aqui no Brasil para estimular esse reintercâmbio entre portugueses e brasileiros. Ele vai investir principalmente no lado cultural, por exemplo, criando faculdades, a Biblioteca Real, a imprensa régia, que vai ser responsável
pela publicação do primeiro jornal aqui no Brasil, Escola de Belas Artes, o Jardim Botânico, e o Jardim Botânico não é simplesmente um jardim, um plano arquitetônico, mas também seria um local onde seria realizado o ritual do beijamão do rei. O que é esse beijamão do rei? Toda monarquia tem um momento disso na história, que é um monarca que quer ser muito popular, ele vai eventualmente para as ruas, monta-se ali toda uma estrutura para ele, e a população vai passando por lá para ver o monarca, ter um contato com o monarca e até beijar a mão do monarca, pedindo a bênção dele e tudo mais. Como se fosse o padrinho de Poderoso Chefão, como se fosse o patrício romano, lá da época da Roma Antiga. Ou seja, é uma maneira de aproximar a população do centro de poder. Aquela figura que antes era só citada pelo nome, o rei Dom João VI, agora está ali do lado deles. É uma maneira de ter um contato. Durante a Idade Média, existia até alguns reis que ficaram taxados como curandeiros, que era também conhecidos como reis taumaturgos, que as pessoas simplesmente diziam que, ao beijar a mão do rei, elas se curavam de determinadas doenças. Então, alguns reis ficaram com essa imagem de reis que eram tão poderosos que conseguiam curar as doenças. Então, Dom João VI iria usar justamente o Jardim Botânico para fazer esse ritual do beija-mão do rei aqui no Brasil. Ainda sobre o aspecto cultural, depois que França e Brasil estabelecem paz depois do Império Napoleônico, a França vai fazer um ato de amizade com o Brasil, mandar para cá a chamada Missão Francesa. Uma missão cheia de artistas franceses que iriam ajudar a implementar a cultura brasileira de certa forma. Dentre os vários artistas que vieram aqui para o Brasil, veio também o Debré. Vocês sabem quem que é Debré, né? Sim. Bom, o Debré, para quem não está bem lembrado, eu vou digitar aqui no Google, vocês vão lembrar na hora de já ter visto algum trabalho do Debré. Vamos lá. Vou compartilhar minha tela com vocês. Que alguma vez em algum livro de história vocês já devem ter visto essas imagens do Debré. Debré, então, gente, é conhecido por retratar o cotidiano do Rio de Janeiro nessa época da família real portuguesa aqui. E ele principalmente vai ficar bem conhecido por retratar o cotidiano dos escravos no Rio de Janeiro, em situações cotidianas. Então, uma das cenas clássicas aí. Nossa, eu me lembro dessa segunda foto aqui do. Tinha em todas as nossas apostilas, né, Caio? É batata. Você quer falar de Rio de Janeiro do século XIX, você vai falar de Debré. Mas talvez a mais conhecida seja essa daqui, da mulher branca alimentando os menininhos escravos como se fossem cachorros, que eles comem ao pé da mesa, enquanto os escravos adultos ficam lá vigiando os patrões comendo. Isso talvez seja sempre acho que o ponto alto assim do Debré. Todo mundo conhece. Outra que também é muito conhecida, além dessa, que é o escravo sendo açoitado, é esse daqui, de um ex-escravo e ainda senhor de escravo sendo carregado por outros escravos esses que são armados, por exemplo. Então, é outra que ficou muito conhecida, também é muito utilizada nos livros de história. Além do Debré e de outros artistas que vieram aqui para o Brasil, os franceses também mandaram militares para começar a ensinar os soldados brasileiros a terem uma organização militar, algo que nunca tinha acontecido aqui na história do Brasil. Então, isso também vai influenciar essa chegada dos franceses aqui nessa missão francesa. Bom,
Sobre o aspecto da política externa, vale destacar duas coisas que Dom João VI fez aqui no Brasil. A primeira delas foi a invasão da Guiana Francesa. Assim que Dom João chegou na Bahia, ele já ordenou que algumas tropas portuguesas invadissem a Guiana Francesa em retaliação ao fato de Napoleão ter invadido Portugal. Napoleão, sinceramente, estava dando de ombros para a Guiana Francesa, mas Dom João queria, além do fato de uma retaliação aos franceses, deixar uma mensagem aqui na América que agora existia um governo absolutista, poderoso aqui no Brasil, e que os outros países deveriam temer a ação dos portugueses aqui. Esse domínio do Brasil sobre a Guiana Francesa vai ser breve. Assim que termina lá, o Congresso de Viena determina que o Dom João devolva a posse da Guiana Francesa para a França. Vide o fato de que Dom João só mandou representantes lá para o Congresso de Viena. Então, esse já foi um grande prejuízo aí para Dom João VI. O segundo destino que, então, Dom João VI vai invadir vai ser a Cisplatina. A Cisplatina corresponde hoje ao que é o território oriental do Uruguai, ou seja, é a margem oriental do Rio da Prata. Além da história da Carlota Joaquina, que eu falei, que ela queria ter contato com pessoas que falassem a mesma língua que ela, no caso, o Uruguai fala o castelhano, assim como ela falava, há uma intenção aí imperialista de Dom João VI por trás dessa invasão ao Uruguai. O Rio da Prata é um rio extremamente importante para o jogo político do continente em si. Pelo Rio da Prata passa todo um montante produzido de prata da Bolívia, então da região ali das grandes minas que os espanhóis exploraram todo o tempo. Apesar dos movimentos de independência, ainda o rio continua sendo uma válvula de escape de todo esse montante de metais preciosos produzidos ali na região, mas também é um local de onde é escoado produções de ouro do Brasil. Uma vez que Mato Grosso, por exemplo, ele está mais próximo do Rio da Prata do que do Rio de Janeiro. Então, sair pelo Rio da Prata para aí sim chegar ao Rio de Janeiro encurtava a viagem em questão de 6 meses até. Então, era necessário que o Brasil tivesse certo controle ali na região para garantir seus próprios produtos. Essa intervenção do Brasil no Uruguai, ela vai durar até a independência do Uruguai, quando aí o Brasil não perde o controle totalmente. Mas isso só vai acontecer, então, no governo de Dom Pedro I. Durante, então, cerca de cerca de 26 anos, o Brasil ficou em posse da Cisplatina aí. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar sobre essa matéria. Não, gente, é isso. Consegui falar tudo sobre o período joanino, pelo menos nessa primeira fase, que é a fase boa do período joanino, que ele ainda fica aqui no Brasil. Depois disso, a gente só vê derrocada a partir daí. Ficou alguma dúvida, gente? Não. Não. Gente, eu vou colocar lá agora no Classroom o link da matéria da história geral, que eu já gravei, tá lá, vai estar com um nome esquisito, porque eu esqueci de editar o nome do vídeo. Eu vou ver se eu consigo editar agora no YouTube, se eu conseguir, melhor. Mas se eu não conseguir, vai estar com um nome esquisito lá. Mas está falando sobre teóricos do absolutismo monárquico e grandes navegações, que é um assunto que a gente já falou um pouquinho lá, quando a gente começou a falar de história do Brasil, eu falei um pouquinho das grandes navegações, então ficou mais como uma questão de revisão aí do conteúdo. Certinho, gente? Já coloco também o material para leitura dos dois, tanto do Brasil quanto o geral.
Também vou aproveitar agora que eu tô com a mente fresca, que eu tô com a memória assim boa, que eu vou colocar os vídeos lá, e colocar os vídeos anteriores, caso alguém queira assistir em algum momento para relembrar a matéria. Ok, gente? Ok. Ok. Sim. Vou encerrando a gravação aqui.